política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Então, Mário, o PT hoje participa de uma reunião bem importante, né? Por quê? O PT hoje começa a discutir, Renata, o chamado GT, né? Que é o grupo de trabalho que vai discutir qual rumo o partido vai seguir na eleição desse ano. Se o partido vai para a tendência que é mesmo apoiar João Campos e indicar a vaga ao Senado de Humberto Costa para a reeleição, como defende uma ala do PT do Recife principalmente. Inclusive a Tereza Leitão, que é senadora, já defende abertamente isso. Se o partido fica com Raquel, como defende outra ala do partido, como é o caso do deputado estadual João Paulo, ou se o partido vai deixar a militância livre. Quem quiser ficar com Raquel, fica. Quem quiser ficar com João, fica. Quem quiser ficar com Ivan Moraes, que é o outro candidato do PSOL, fica também. Mas, de fato, é que essa reunião começa a discutir hoje esse assunto. Renata, a gente vai acompanhar e vai trazer amanhã detalhes desse encontro, que vai ser importante lá na capital pernambucana. Repito, são 3 tendências, mas hoje eu diria que de 0 a 10, 60% é para ficar no palanque de João Campos, 20% para ficar com Raquel e os outros 20% ali para ficar livre, a militância. Falando em PT e falando em articulação, ontem teve uma reunião entre o prefeito do Recife, João Campos, e o pré-candidato ao Senado, Miguel Coelho, ex-prefeito de Petrolina. E essa reunião, ela meio que acaba com as especulações sobre uma possível ida de Miguel Coelho, você lembra que a gente comentou isso semana passada, para o palanque de Raquel, que Miguel Coelho estaria insatisfeito, que teria feito críticas aos governos anteriores do PSB. Eu não entendi muito bem essa história, porque para mim, Miguel Coelho criticou todo mundo, inclusive a atual gestão de Raquel. Então essa foto foi colocada ontem, João Campos fez questão de postar no Instagram dele, fez um collab com Miguel e disse que os dois estavam conversando sobre o futuro do Estado. Um pouco depois dessa foto aí, João Campos concede uma entrevista à CNN e diz que até março desse ano definem toda a chapa. Quem é o candidato a governador, que vai ser ele, o vice, quem vai ser ou a vice, e os 2 nomes ao Senado, que um pode ser Miguel, o outro pode ser Silvio Costa Filho, o outro pode ser Humberto Costa, o Miguel pode ser vice na chapa de João. Tem gente que cogita que Álvaro Porto seria o nome de vice na chapa de João, que eu acho muito difícil acontecer. Mas, enfim, por que ele antecipa esse nome para março, Renata? Porque todo mundo sabe que para o João Campos ser candidato ao governador do estado esse ano, ele tem que desincompatibilizar em 4 de abril. Ou seja, ele tem que renunciar ao cargo de prefeito. Então, ele fazendo isso em março, ele já renuncia em abril, já com um bloco na rua praticamente montado. O que a gente vai perceber é que durante o carnaval desse ano, muitas movimentações vão acontecer. A gente vai ter uma ideia mais ou menos do que vai ser essa eleição e essa chapa. E um outro destaque é que Ronaldo Caiado vai para Raquel antes de Ronaldo Caiado? Vamos para Raquel, que ela falou, pela primeira vez aí, se pronunciou sobre a história da investigação da Polícia Civil, que estaria investigando um secretário da Prefeitura do Recife. A gente trouxe um trecho da fala de João Campos, uma fala dele que repercutiu bastante, com aliados dele concordando e a oposição dele criticando. Pegando todo o discurso do João, como foi o caso do vereador Eduardo Moura do Recife, e tentando desconstruir esse discurso de João Campos. Ontem, Raquel foi perguntada sobre essa história de uma possível arapongagem, ou seja, de uma possível intimidação ou perseguição política que acontece no governo dela, de perseguir adversários, e ela foi enfática, que não existe isso e que ninguém está acima da lei, dando uma resposta clara ao prefeito do Recife. Vamos então ver e ouvir o que disse Raquel. A polícia recebeu uma denúncia grave de corrupção, fez o seu papel de investigação dentro da legalidade, como sempre. Nós somos um Estado, um governo que respeita as leis e sempre busca trabalhar para garantir transparência, isonomia. Agora, ninguém está acima da lei também. A gente precisa, claro, sempre combater a corrupção, e foi isso que foi o trabalho que a Polícia Civil fez. Tá aí, Renata, ninguém está acima da lei, foi o recado que Raquel mandou aí, a resposta que ela deu clara ao João Campos. E a gente percebe, Renata, eu disse ontem que a gente vai ter uma eleição esse ano bem atípica aqui em Pernambuco, que ela vai, na minha opinião, ela vai ser superior àquele embate presidencial que a gente vai ter nas últimas eleições. A gente vai ter um clássico aqui, Raquel contra João,
E é uma espécie de guerra fria da política. João faz um vídeo, aí não cita Raquel, mas insinua quem está dando a ordem. No mesmo dia, Raquel posta uma foto, ela com a caneta, e diz o seguinte: esta caneta que está mudando Pernambuco. E ela apresentou várias recortes de obras que estão sendo feitas no estado. E ontem Raquel manda esse recado de volta para João, sem citá-lo também, que ninguém está acima da lei. Então, Renata mostrando que é uma guerra de bastidores mesmo. E talvez aí uma alusão à caneta da história ainda da nomeação, né? Da nomeação. Então, a gente percebe que está tudo sendo muito bem arquitetado e é tudo muito bem planejado nessa questão das respostas que estão sendo dadas uma a outra. A eleição vai pegar fogo. Para a gente encerrar, ontem, Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência pela União Brasil, perdeu a paciência com a falta de sinalização de que o partido ia dar apoio a ele e ontem anunciou a filiação ao PSD de Raquel. Então o PSD passa a ter um novo governador, que é Ronaldo Caiado, mostra mais uma vez que Gilberto Kassab não está para brincadeira, né? Ele disse a Flávio Bolsonaro: a gente se encontra no segundo turno, mas temos 2 pré-candidatos aqui, que é o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e o Ratinho Júnior, que é governador do Paraná. E agora tem Ronaldo Caiado. Vamos trazer só 10 segundinhos já falar do Ronaldo Caiado, na sequência para a gente encerrar. Momento importante na minha trajetória de vida. Vocês sabem que vem de um partido desde que eu iniciei minha trajetória política. Mas busco neste momento uma oportunidade para poder também contribuir com a discussão nacional de uma eleição em 2026. E nessa hora, nós estamos tendo aqui, na companhia do meu amigo Ratinho, como também do Eduardo Leite, que já são do PSD, me acolhendo aqui neste momento para que nós possamos mostrar ao Brasil. Pronto, aí Renata, não se sabe quem vai ser o candidato, porque são 3 pré-candidatos à presidência ali. Mas uma coisa é certa, nós temos ali os 2 melhores governadores do Brasil, os 2 mais bem avaliados segundo a pesquisa. O Ratinho Júnior, ontem saiu uma pesquisa do Instituto Paraná, ele tem 85% de aprovação. E o Ronaldo Caiado tem 82%. O do Rio Grande do Sul tá patinando ali na casa dos 50%, né, o Eduardo Leite. Mas o fato é que esses 2 nomes vão ser candidatos, um vai ser o vice do outro ali. Acredito eu que o melhor nome para ser o candidato seria o de Ratinho Júnior, pela questão da juventude e pela questão da aprovação dele e do governo que ele faz no Paraná. E talvez Ronaldo Caiado ser o vice. Lembrando para os mais antigos e para os mais novos que Ronaldo Caiado disputou lá em 1989 a presidência da República, na época pelo PFL. Então ele continuou no PFL depois que virou Democratas, ele continuou depois que o Democratas virou União Brasil e agora ele vai para o PSD, mostrando mais uma vez que Gilberto Kassab sabe jogar no tabuleiro da política. 7h39. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.